Senhoras e senhores, colegas da imprensa, autoridades presentes, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, gente. Uma boa noite também a vocês que nos acompanham online pelas redes sociais e pela TV Alesc. Esta é uma noite muito especial para o jornalismo catarinense. Um momento em que celebramos profissionais que registraram fatos relevantes no ano que passou. Trabalhos que ampliam vozes, promovem o debate público e nos ajudam a compreender a complexidade no mundo em que vivemos. É neste tom de valorização da nossa imprensa que damos início à cerimônia de entrega do Prêmio ACI-OSESC de Jornalismo, 5ª edição. Queremos destacar, então, a presença das seguintes autoridades. Senhora Presidente da Associação Catarinense de Imprensa, ACI, Débora Almada. Uma salva de palmas, por favor. Excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado, Mário Mota, neste ato representando o presidente da Casa, deputado Júlio Garcia. Senhor presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, OSESC, Vanisa Nata. Senhor presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, Kita Xavier. Senhor assessor Glauco José Corte Filho, neste ato representando o senhor presidente do BRDE, João Paulo Kleinobin. Senhor assessor parlamentar de comunicação, José Augusto Cardoso, neste ato representando o gabinete da excelentíssima senhora senadora Ivete da Silveira. Senhor presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, de Seu Leite. Senhor secretário de Estado adjunto da Comunicação, Nathan Neumann. Senhor assessor parlamentar, Giancarlo Baruna, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos Vieira. Senhor vereador do município de Florianópolis, pastor Giliardi Torquato. Senhora vereadora do município de Florianópolis, Carla Aires. Senhor presidente da Associação Empresarial de Florianópolis, ACIF, Célio Bernardi. Senhor presidente do Avaí Futebol Clube, Bernardo Pesce. Senhor vice-presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT, Humberto Andrade. Senhora diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Franciele Lima. Senhora diretora adjunta da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Patrícia de Amorim. Senhor diretor de conteúdo da NSC, César Seabra. Senhor coordenador do Observatório de Ética Jornalística da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Samuel Pantoja Lima. Senhor jornalista da Assessoria de Comunicação, ACOM, TCE, Maria Tereza Cardeiro, neste ato representando o senhor presidente, Hernaus de Nadal. Senhora coordenadora de conteúdo da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Elizabeth Frâncio, neste ato representando o presidente Gilberto Seleme. Senhora chefe de gabinete jornalista Linete Martins, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Marco José de Abreu, Marquito. E senhora assessora parlamentar Selma Adão, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto. Convidamos agora o nosso anfitrião nesta noite, representando todo o parlamento catarinense, o deputado estadual Mário Mota, para dar as boas-vindas a todos os presentes.
Senhoras e senhores, vamos fazer uma boa noite. Eu redundei, que na verdade vocês já estão proporcionando uma noite excelente para o nosso parlamento e para todos nós, com a presença de cada um, de cada uma. É uma honra estarmos reunidos nesta noite, nesta casa que é do povo. Uma sociedade se mede pela coragem de encarar a verdade. E o jornalismo não é nada mais do que isso. É um instrumento que nos permite fazer com responsabilidade, método e compromisso público o encarar a verdade. Para mim, essa noite tem um significado muito especial, ainda mais especial. Eu nasci dentro da comunicação, sabem vocês. Sou filho de radialistas. Cresci num circo-teatro itinerante e aprendi ainda criança, menino, que comunicar é responsabilidade, assumir responsabilidades. No picadeiro, no rádio, no circo, na televisão, cada palavra tem peso e cada informação pode transformar vidas. Ao longo de décadas, como radialista e âncora de telejornal, eu aprendi que informar não é apenas relatar os fatos, é servir a sociedade. É dar voz a quem precisa ser ouvido, é aproximar realidades. E é exatamente isso que celebramos nesta noite, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ao reconhecer o 5º Prêmio ACIO-SESC de Jornalismo, uma iniciativa que promove a excelência da produção jornalística catarinense e valoriza profissionais e estudantes comprometidos com a qualidade da informação. São 21 trabalhos finalistas, distribuídos em 7 categorias, avaliados com critérios técnicos claros, relevância, qualidade, profundidade, originalidade e execução. Um processo rigoroso, transparente e responsável, como deve ser tudo aquilo que carrega o compromisso com a credibilidade. Eu quero cumprimentar de forma muito especial, e me permitam ter invertido o protocolo, a presidente da Associação Catarinense de Imprensa, minha querida colega Débora Almada, primeira mulher a presidir a entidade desde sua criação, em 1932. Débora, sua liderança marca um novo capítulo na história dessa entidade e reforça o compromisso com a qualificação e a valorização da imprensa catarinense. Eu estendo o meu reconhecimento ao sistema OSESC, presidido pelo senhor Vanir Zanata, primeiro líder cooperativista do sul do estado a comandar a organização das cooperativas do estado de Santa Catarina, um sistema que reúne milhões de catarinenses em torno de um modelo baseado em responsabilidade social e desenvolvimento coletivo. E hoje, de maneira muito especial, em que homenageamos um querido colega, Edson Amaral, profissional que honra o jornalismo comunitário, que transformou a proximidade com as comunidades de onde ele vem em missão de vida. Edson nunca fez televisão, ou da televisão um palco distante, ele fez dela uma ponte entre a comunidade, o centro, entre o invisível e o reconhecido, entre a dor e a esperança, uma trajetória que nos lembra que comunicar é, antes de tudo, incluir. Em um tempo de grande volume de informações, valorizar o jornalismo profissional é fundamental para assegurar ainda mais qualidade, responsabilidade e transparência. Ao migrar da comunicação para a Assembleia Legislativa, eu mantive o mesmo propósito, pois entendo que comunicar, legislar e fiscalizar são verbos absolutamente equivalentes, se não semelhantes, e compartilham a mesma finalidade: servir as pessoas. Que esta noite reafirme princípios, que premie talentos, que fortaleça a liberdade de imprensa e que nos lembre que uma sociedade bem informada é uma sociedade mais justa.
Só uma sociedade bem informada consegue ter na boca o sabor da justiça. Meu compromisso na vida pública permanece o mesmo que sempre orientou minha trajetória na comunicação: servir a sociedade com transparência, responsabilidade e respeito à verdade, como tenho absoluta segurança em afirmar que todos os jornalistas que aqui se encontram também têm esse princípio. Como ensinou Rui Barbosa em 1920, a imprensa é a vista da nação. E uma nação que enxerga com clareza decide com consciência o seu próprio futuro. Cumprimentando a jornalista Débora Almada, eu trago a mensagem de boas-vindas do nosso presidente Júlio Garcia e dos demais 38 parlamentares que compreendem cada vez mais que a imprensa é fundamental no erguimento e na manutenção de uma sociedade absolutamente democrática e justa. Parabéns pelo nosso 5º prêmio a CIOSESC de jornalismo. Muito obrigado, sintam-se em casa, porque vocês estão em casa. Obrigado. O prêmio ACI-OSESC de jornalismo só é possível graças à parceria com a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, OSESC. Esta importante instituição, que gera mais de 95 mil empregos e orgulha todos os catarinenses, acreditou na ideia de valorizar a imprensa catarinense e está conosco desde a primeira edição. A OSESC, o nosso muito obrigada. Convido agora o presidente da OSESC, Ivani Zanata, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a Débora, presidente da CI, em nome dela, todos os profissionais do jornalismo aqui presentes, ao deputado Mário Mota, muito obrigado pela presença sempre aqui com a gente, ao parceiro Kita e também ao Dirceu Leite, nossas parcerias de trabalho, de organização aqui da sociedade. É um prazer para o OSESC estar presente, estar junto com vocês, fazendo esse momento, trazendo essa possibilidade do evento acontecer e de vocês poderem nos ajudar aí a desenvolver um pouco mais o nosso cooperativismo. Então, o Sistema OSESC patrocina mais uma etapa, mais uma edição do Prêmio ACI-OSESC. Estar aqui é reafirmar a convicção de que não existe desenvolvimento sólido sem informação de qualidade. E não existe democracia forte sem imprensa responsável e comprometida com o interesse público. A comunicação tem um papel central na vida da sociedade. É por meio dela que os fatos ganham contexto, que os debates ganham profundidade e que as pessoas conseguem compreender melhor o mundo em que vivemos. Comunicar, especialmente no jornalismo, é mais que transmitir informação, é prestar um serviço à sociedade. É justamente aí que a comunicação e o cooperativismo se conectam, de uma forma muito profunda até. O cooperativismo também nasce de um compromisso coletivo. Ele existe para organizar pessoas em torno de objetivos comuns, gerar oportunidades, fortalecer comunidades e produzir desenvolvimento com responsabilidade. Em essência, cooperar é construir junto, é comunicar com qualidade também. Quando o jornalismo informa com precisão, ele fortalece a cidadania. Quando o cooperativismo atua com responsabilidade, ele fortalece a comunidade. Quando a comunicação dá visibilidade a temas que impactam a vida real das pessoas, ela amplia consciência e participação. Quando a cooperativa investe em educação, trabalho, renda e inclusão,
ela transforma essa participação em desenvolvimento concreto. Nós, do Sistema OSESC, acreditamos que a boa comunicação tem poder estratégico. Ela aproxima, esclarece, conecta e mobiliza. E isso é muito semelhante ao que o cooperativismo faz em sua prática cotidiana. As cooperativas conectam pessoas, a comunicação conecta ideias. As cooperativas constroem confiança, o jornalismo sério também. Em um tempo de excesso de informação, desinformação, de superficialidade, reconhecer o trabalho do jornalismo é também valorizar a responsabilidade, o critério e a apuração. É valorizar o profissional que ajuda a sociedade a separar fato de ruído, interesse público de interesse particular, informação de manipulação. Por isso, este prêmio tem significado que vai além da premiação em si. Ele valoriza a imprensa catarinense, valoriza o talento dos comunicadores e valoriza o papel social da comunicação na construção de um Estado mais consciente, mais participativo e mais desenvolvido. Para o Sistema OSESC, o prêmio representa o reconhecimento de que o cooperativismo e a comunicação compartilham com o mesmo compromisso com as pessoas, com a verdade, com a transparência e com o futuro. Parabenizo a todos os participantes, todos os finalistas, em especial aos premiados desta noite, que serão apresentados. Cada trabalho inscrito contribui para elevar o debate público e fortalecer a comunicação como instrumento de cidadania. Sigamos cada um em sua missão, mas com um propósito em comum: construir uma sociedade melhor informada, mais justa e mais cooperativa. Muito obrigado e um excelente evento a nós. Valeu. Convido agora a presidente da Associação Catarinense de Imprensa, a jornalista Débora Almada, para deixar a sua mensagem. Boa noite. Há alguns anos, a escritora nigeriana Chimamanda Adichie, eu não sei se eu falei o nome dela certo, mas ela subiu a um palco e nos apresentou um conceito que ficou gravado na memória de quem a ouviu: o perigo de uma história única. Ela nos disse que, quando reduzimos uma pessoa, um povo, uma cultura a apenas uma narrativa, a narrativa do outro, do diferente, do que não pertence, empobrecemos o mundo e empobrecemos também a verdade. O jornalismo conhece bem esse perigo. Nós, que trabalhamos com palavras, sabemos que a história que se conta molda a realidade que as pessoas enxergam. Por isso, quem conta importa tanto quanto o que se conta. As perspectivas dentro de uma redação, as experiências de vida, os olhares, as origens, aparecem nas perguntas que fazemos, nas fontes que consultamos, nas histórias que consideramos dignas de serem contadas. Essa noite ela tem um significado especial para mim. Primeiro, porque é meu último ano de mandato como presidente da associação. Viu, Lúcia? Uma das conquistas dessa gestão foi criar a Diretoria de Igualdade Racial. Nossa diretora, Amanda Santos, maravilhosa, que vem fazendo um trabalho incrível. A gente sempre acreditou que isso era urgente e necessário. E encerrar esse ciclo prestando homenagem, pela primeira vez na história do nosso prêmio, a um jornalista negro, é um motivo de orgulho que não cabe em palavras. O Edson é esse jornalista. Natural do maciço do Morro da Cruz, em Florianópolis, ele ganhou projeção levando para a televisão as comunidades periféricas, suas histórias, suas lideranças, suas necessidades. Sua trajetória vai além da tela. Desde 2009, o projeto Troca de Ideias com Edson já alcançou mais de 40 mil adolescentes em escolas de Santa Catarina, falando sobre prevenção às drogas. Ed dirigiu o documentário Lado B,
sobre pessoas envolvidas com a criminalidade no Estado e participou do lançamento de Nação Hip Hop, que celebra 25 anos do primeiro programa sobre cultura de rua na TV aberta do Brasil. É um jornalista que não para nem quando a câmera desliga. A escolha do Ed Sou como homenageado foi unânime entre todos os diretores dessa associação. E essa unanimidade diz muito. Reconhecer a importância da diversidade não é apenas um gesto político, é um gesto que aponta para a necessária evolução do jornalismo. Porque um jornalismo com olhares múltiplos é simplesmente um jornalismo melhor. Ao mesmo tempo em que celebramos essa homenagem para o querido Ed, celebramos também as reportagens que se destacaram este ano. São trabalhos que nos lembram por que essa profissão ainda importa, ainda incomoda e ainda é necessária. Ainda que todo dia a gente leia coisas como o jornalismo morreu, o jornalismo acabou, isso é bobagem. Santa Catarina tem, sim, uma imprensa viva. E uma imprensa viva que se renova, abrindo espaço para novas vozes, sem nunca perder de vista que seu papel é contar o mundo inteiro, não apenas uma parte dele. Que essa noite seja mais do que uma celebração, que seja um compromisso. Obrigada. Registramos aqui o nosso agradecimento, então, ao apoio do BRDE, a essa cerimônia de premiação, e convidamos a todos a assistirem ao vídeo institucional. O homem ainda não tinha chegado à Lua, mas eu já estava com você, impulsionando em direção ao futuro. Estradas eram só projetos, e distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Robôs e IAs moravam na ficção, e computadores eram gigantes limitados. E eu já preparava a base para você usar e inovar. Desde que esse futuro era só um esboço, eu já estava ao seu lado, sonhando junto, realizando muito, impulsionando, desenvolvendo, concretizando, preparando o terreno, semeando, cultivando, sempre lado a lado, levando você cada vez mais longe, evoluindo cada vez mais. BRDE, parceiro das histórias que transformam vidas. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que a Associação Catarinense de Imprensa promove a entrega da 5ª edição do Prêmio ACI-UCESC de Jornalismo. Em 5 edições, o prêmio cresceu e se consolidou como o mais abrangente e relevante de Santa Catarina. Esse compromisso com o jornalismo de qualidade se mantém ano após ano, atento às transformações da comunicação e à relevância dos profissionais que atuam em nosso estado. Por isso, além dos premiados nas 7 categorias, a ACI também presta sua homenagem a uma pessoa ou instituição que tenha contribuído destacadamente para o fortalecimento do jornalismo e da imprensa de Santa Catarina. Nessa 5ª edição, por decisão unânime, como disse a nossa presidente, o homenageado é o jornalista nascido no maciço do Morro da Cruz, em Florianópolis, que se destacou por suas reportagens de cunho social. Convido, então, nesse momento, a presidente da ACI, Débora Almada, o presidente da OCESC, Vanir Zanata, o deputado estadual Mário Mota, para subirem ao palco. Aproveito a oportunidade para reproduzir um momento recente, onde Viola Davis se emociona e empolgada declara o prêmio de melhor ator a Michael Jordan, pela sua vitória de melhor ator. Então, convido junto a todos, Ed Sou, e reproduzo assim como Viola. Você está brilhando, meu irmão. A sua vitória e homenagem é a vitória
A sua vitória e homenagem é a vitória e homenagem de todos nós. O primeiro comunicador a ser homenageado na imprensa catarinense. O primeiro comunicador negro homenageado na imprensa catarinense. E como você mesmo disse, é nós por nós. Subam ao palco, por gentileza, para fazer a entrega, então, do troféu. Mas sabe o que é a ACI? ACI? Não sabe, né? Não. A ACI é a Associação Catarinense de Imprensa. E a ACI faz um prêmio. A cada edição do prêmio, eles escolhem uma pessoa para ser homenageado. E esse ano eu sou homenageado. Ah, meu Deus! Fala sério? Que legal, né, mãe? Oh, meu filho! Meu Deus! Coisa boa, né, mãe? Ai, meu filho. Você vai uma amiga disso, muitas emoções. Eu levava a sacolinha da tiazinha um pouco mais velha, carregava botijão de gás, morro acima pra ganhar um trocadinho. Eu tenho latente na minha mente, assim, as vezes que a gente passou fome. Com 10 anos eu decidi que eu seria o melhor vendedor de picolé do maciço do Morro da Cruz. Quando eu decidi fazer isso na infância, pra chegar em casa com um pacotinho de boi ralado, de carne moída, cara, agora é você. Sabadão, você já sabe, é dia do nosso... Alô, comunidade! O comportamento da mídia para com os guetos muda a partir da minha chegada. Pelo seu comprometimento com as causas sociais, convidamos para receber a homenagem o jornalista senhor Edson Amaral, conhecido também como Edson. Alô, Brasil! Quem diria que um dia eu falaria isso, né? Pois é, estou falando diretamente de Washington. Eis o impagável, eis o impagável. E aí, tio? O gueto quer evoluir, nós por nós. Nesse momento, então, eu me junto aos demais como diretora de Igualdade Racial da Associação Catarinense de Imprensa para fazer a entrega do troféu ao homenageado da noite. Opa. Com a palavra, então, fazer todos os papéis está difícil, gente, está puxado, hein? Edson. Boa noite, gente. E agora? Fala o quê? Primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês que nós, meninos, não somos absolutamente nada sem as mulheres. O mundo é feminino. Dito isso, eu sei que não tenho tanto tempo assim para falar, até porque o nosso evento ele visa premiar diversas belezuras que acontecem através do nosso jornalismo catarinense.
mas eu ouso tecer algumas palavras para vocês. Primeiro de tudo, eu quero honrar o nome deste auditório, que leva e eleva o nome da nossa magnânima deputada Antonieta de Barros. Antonieta de Barros vive. E Antonieta de Barros vive dentro do coração de cada um de nós, dentro da luta que cada um de nós trava. Deveria ser todos, mas infelizmente não é. Dito isso, eu gostaria de valorizar algumas mulheres que fazem parte da minha edificação. A primeira de todas, obviamente, a mais importante de todo este planeta, que as divindades me presentearam ter sido concebido por ela, Dona Inês. Fique em pé, por favor. A segunda que me atura e surta, porque o nosso dia a dia não é fácil, o nosso dia a dia não é belo, é o famoso ditado que tanto se usa hoje, quem vê close não vê corre, que é a Dona Denise, minha companheira. Ao longo desse caminho tortuoso, que envolveu o reconhecimento da miséria muito cedo, o reconhecimento de quantas vezes a Dona Inês passou fome para me dar de comer, ela teve que ter extensão de pessoas que pudessem me educar enquanto ela não estava comigo. Uma delas está aqui, Solange Adão. Por favor, Solange Adão. O teatro me chegou muito cedo, inclusive, e pelas mãos de uma das deusas do teatro, eu consegui ser lapidado também. Lelete Couto está aqui. Senhoras e senhores, eu perderia bastante tempo falando das mulheres que são tão importantes para mim. Gostaria que levantasse, por exemplo, Lígia Gastaldi, que está ali, uma mestra guru. Que puxa a minha orelha há muito tempo, mas que eu ouço e sei que eu aprendo muito. E, para finalizar, eu gostaria que levantasse a minha filha e os demais membros da minha família, meu filho Derek e o meu filho Theo, que estão aqui. E, dito isso, eu gostaria que vocês aplaudissem eles. E aí sim eu vou encerrar o meu discurso. Senhoras e senhores, eu já disse para vocês que eu venho de uma família pobre, que a gente venceu a miséria, que diversas vezes minha mãe passou fome para que eu fosse um cara ligado. Com 10 anos eu decidi vender picolé e começa a minha vida, o meu tato, mestre Mário Mota, com o público. E eu descobri que sim, Negro Rude, meu afilhado, meu orgulho, que eu seria o melhor vendedor de picolé do maciço do Morro da Cruz mesmo, mas eu descobri também que, através do movimento hip-hop, nós poderíamos, Teca e Ina, nós poderíamos fazer com que a gente tivesse consciência. Agora, eu não sabia o que eu estava fazendo. Quando eu me envolvi com o movimento hip-hop, até eu e Teca chegarmos na marcha de Zumbi dos Palmares em 1995. Fazia 300 anos que o nosso herói maior tinha sido esquartejado na Serra da Barriga. E lá eu entendi que a minha voz, ela não seria somente para protestar,
ela teria que ser uma voz estratégica para que outros como eu tivessem a mesma consciência, para que outros como eu tivessem o mesmo alcance. E não foi fácil, acreditem. O meu primeiro contrato na emissora em que eu trabalho foi há 26 anos, quando eu fui garoto Planeta Atlântida. Hoje o Portal Terra me deu 52 anos, eu tenho 47. Foi um erro. Foi um errinho básico. Então, quando eu entro no telejornalismo e quando eu decido fazer parte disso e o jornalismo me abraça e jornalistas magnânimos me abraçam, eu digo, cara, peraí, a gente tem que ter um diferencial aqui. Por que só tem eu dentro da redação? Por que só eu tenho essa cutis? Por que só eu falo a minha linguagem? E agradeço a NSC por ter uma linguagem de abordagem de linguagem, porque eu abordo de acordo com a minha linguagem. Então, eu tive que entender que todos os dias eu precisava ter uma estratégia para tocar coração, para fazer alguém feliz, melhorar a vida de alguém e, ao mesmo tempo, me fazer bem. Parece bonito, parece fácil, não é. Nós ainda estamos aqui, nós precisamos de mais pessoas obesas, mais pessoas com deficiência, mais pessoas pretas, nós precisamos de mais pessoas plurais dentro das redações, como é a nossa sociedade, de fato. É uma busca, mas a Dona Inês me ensinou a ser incansável e hoje nós temos pessoas que aceitam essas provocações e atendem essas provocações. Passado todo esse tempo de 26 anos e hoje com 15 de casamento com a emissora que eu trabalho, eu olho para trás e vejo que, sim, mãe, não foi fácil a gente sonhar com tudo isso. Todas as vezes que a senhora me amparou nos braços, eu chorando com todos os problemas que eu estava sofrendo, com negações muitas vezes, não foi fácil, mas vale a pena cada minuto, vale a pena cada segundo. A gente sabe que eu sou uma figura preta, oriunda de favela, que fala sobre qualquer tema dentro da televisão catarinense. E isso foi difícil de acontecer, mas aconteceu. E sabe o que é melhor? Tem uma multidão vindo aí. Tem muita gente vindo para fazer as mesmas coisas, para fazer o serviço com coração, para fazer uma entrega verdadeira, para prestar serviços de um modo geral para uma sociedade. E aí, presidente, eu pego a sua palavra quando o senhor diz que a nossa missão é tornar a sociedade mais justa, mais igualitária, coloco mais uma palavra, e mais cooperativa. E que esse cooperativismo ele esteja engajado num entendimento simples, singelo, mas que vai fazer toda a diferença. O igualitário não deve ser uma busca. O igualitário deve ser o alcance de todos. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver disposição, a minha voz não será minha, ela será nossa. Carol Fernandes, é isso, tá, irmã? É isso, você é um orgulhão para nós, tá? Senhoras e senhores, muito obrigado por terem me tornado unanimidade para me entregar esse prêmio. E eu prometo fazer de todos os dias dias de entregas verdadeiras, com muito sentimento, com muito amor. Amor pelo que a gente faz. É nós por nós. Se não for por nós, a gente não vem. Boa noite. É nóis. Queremos destacar ainda a contribuição da Fab Lab Campeche, sob a liderança do professor Luiz Salomão Ribas Gomes, que produz os troféus do Prêmio ACI OSESC de Jornalismo. Obrigada a mais um ano de parceria. Também precisamos registrar o trabalho da comissão responsável pelo prêmio coordenado pela jornalista e diretora da ACI, Júlia Pitan, com o apoio dos jornalistas Edgar Gonçalves, João Pedro Alves e Rosimere Laurindo. A eles, gente, o nosso muito obrigada.
Senhoras e senhores, antes de darmos início à revelação dos vencedores da 5ª edição do Prêmio ACI-OSESC de Jornalismo, queremos ainda destacar o trabalho e a dedicação do nosso corpo de jurados. Um grupo de profissionais de destaque em Santa Catarina e no país que aceitaram contribuir com o sucesso do prêmio. Pedimos aos colegas que integraram o júri e estão aqui presentes que fiquem de pé e recebam uma salva de palmas como reconhecimento ao trabalho voluntário que realizaram. Foram estes, senhoras e senhores, por favor, se levantem, estes profissionais, os responsáveis por selecionarem os 21 trabalhos que vão ser apresentados a partir de agora. Chegou então o momento tão esperado. Vamos agora conhecer os finalistas do Prêmio ACI-OSESC de Jornalismo, 5ª edição. Começamos então pela categoria Jornalismo Universitário. Peço então que subam ao palco os diretores Nicola Stefanovic, Billy Culliton e Verusca Tasca para fazerem a entrega dos certificados. Para onde será que vai o lixo depois que ele sai da sua casa? Florianópolis, como tantas outras cidades, enfrenta o desafio diário do manejo dos resíduos. O terceiro colocado nesta categoria. Bom, antes de soltarmos a trilha de suspense que a gente preparou, já vou fazer as seguintes orientações. Todos os diretores vão ficar naquele lado, onde vão receber os troféus e entregar aos vencedores, que virão à frente para fazer a foto oficial e, na sequência, poderão sair do palco. Certo? Combinado? Agora sim, o terceiro colocado nesta categoria é... Conexão Lixo Zero, os desafios e as soluções para a gestão de resíduos em Florianópolis da UFSC. Pedimos que Robson Ribeiro de Souza venha receber o seu certificado e permaneça no palco. Uma salva de palmas. Diretora, por favor, um pouco mais à frente, para fazer a foto. Isso. Mais uma foto? Isso. E esse fica já de padrão para todos os outros, um pouco mais à frente por conta da luz aí, para auxiliar o nosso fotógrafo. Esse é o marco para todos, hein, gente? Pode permanecer, por favor. E o segundo colocado na categoria Jornalismo Universitário é... Rastros d'Água, do IELUSC, da autora Larissa Maiara, da Maia, representada por Fagner Ramos. Uma salva de palmas, gente. Por favor, suba ao palco para receber o seu certificado. Lembrando que esse trabalho ele tem a coautoria de Patrick Vinícius Cachoeira, Luísa Rodrigues, Ana Júlia Zanotto, Rayana Ribas, Ana Clara, Suiane Quadros, Diogo de Oliveira, Camila de Jesus, Tainara Bach Procópio, Fagner de Souza Ramos, Cauê Rodrigues Claro, Alisson Castro, Kathleen Milena Ribeiro, Maria Helena Kaufeld, Camila Bosco, Carolina de Apolinário. A entrega oficial, então, com a foto. Parabéns
ao segundo colocado. E agora, senhoras e senhores, o vencedor da categoria Jornalismo Universitário é... A Arquitetura de um Silêncio, relato sobre memória, perda e o invisível da saúde mental da Unisociesc. Caroline de Soares, suba ao palco para receber o prêmio. A Carolina, então, vai fazer a sua foto oficial. Na sequência, vamos ter a foto oficial dos 3 vencedores. E na sequência, se a Carolina quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Parabéns, Carolina. Foto oficial primeiro, para a gente já aproveitar o momento. Por favor, todos. Carolina, você quer falar? Abaixar aqui, né? Porque a altura não ajuda muito, mas tudo bem. Gente, por favor, eu agradeço. É uma honra para mim realmente estar aqui representando essa história. A história que eu trouxe é de Amanda Havashi, que fala sobre, nessa reportagem, Arquitetura de um Silêncio, é uma história, acima de tudo, que fala sobre presença. Foi a partir dessa percepção que eu comecei a compreender que aquela não era apenas uma lembrança espalhada em um prédio, mas uma vida inteira que merece ser escutada. A Arquitetura de um Silêncio nasceu de uma irritação. Não começou com uma investigação, mas com um rumor, com um nome. Uma história trágica associada a um apartamento. Eu lembro com precisão quando essa pauta deixou de ser uma curiosidade e se tornou um compromisso. Hoje, eu ainda moro no mesmo lugar no qual eu escrevi a reportagem. Eu ainda passo diariamente naquelas mesmas escadas e naquela mesma porta. Isso me lembra que nenhuma vida desaparece completamente. Ela permanece nas nossas histórias que são contadas e também nas histórias que nós escolhemos ouvir. Concorrer ao 5º prêmio da ACI, o SESC, com essa reportagem não é apenas uma expectativa profissional. É a confirmação de que histórias humanas, tratadas com cuidado, responsabilidade, encontram eco. Mais do conhecimento é uma possibilidade de ampliar essa conversa tão urgente sobre saúde mental, memória e pertencimento. Eu sou profundamente grata à família. Fabiana Havashi e Maria Luísa Bertorelli e seus amigos Luiz Antônio Rebelato Filho e Indionês Rivera, que confiaram a mim algo tão íntimo. As minhas professoras Samantha Borges e Sayonara Moreira, que caminharam comigo por cada etapa do processo, com rigor e sensibilidade. A minha família, que tem uma parcela aqui presente também, e a Revista Francisca, que acolheu a pauta e permitiu que essa história encontrasse espaço, forma e leitores. Se essa matéria chega a mais pessoas, é porque o silêncio, quando escutado com respeito, também pode construir conexão. E talvez o jornalismo, quando se aproxima com humanidade, seja justamente isso. A tentativa de devolver espessura a vidas que o tempo insiste em reduzir. Muito obrigada. Parabéns, Carolina. Convido a todos, então, para que voltem aos seus lugares, para a gente dar continuidade, então. Vamos conhecer agora os finalistas na categoria Fotojornalismo. Peço, então, que subam ao palco os diretores Paulo Festinha, Júlio Franco e Mariana Baima, para fazerem a entrega dos certificados. Uma salva de palmas aos nossos diretores, por favor.
Tá aí o trabalho incrível, então, na categoria fotojornalismo. Vamos ao terceiro colocado? O terceiro colocado nesta categoria, nós vamos saber agora. Ricardo von Fembutel, com Cratera, da agência France Press. Pedimos que venha receber o seu certificado. E continue no palco, por gentileza. Parabéns. Todos aqui no centro, um pouco mais à frente para a gente fazer a foto oficial. Muito bem. E agora vamos ao segundo colocado. O segundo colocado na categoria fotojornalismo é Tiago Ghisoni, com Corrida da Soja. A produção cresce 93% em Santa Catarina, da Epagre, site de notícias. Peço que suba ao palco, então, para receber o certificado. E, na sequência, fazer a foto oficial. Parabéns! Tá aí a foto oficial, então. E na sequência, vamos ao vencedor. Na categoria fotojornalismo, o vencedor é Caio César Cardoso Nascimento, Retratos e Vozes, Revista Mural. Parabéns, Caio. Registros impressionantes que vão sendo prestigiados nessa 5ª edição do Prêmio ACI OSESC de Jornalismo. Tá aí os trabalhos de Tiago, do Caio. Olha, bem lembrado. Foto oficial agora? E aí, Caio, quer dar uma palavrinha pra gente? A foto oficial de todos. E na sequência, Caio, a palavra é com você. Tá aí o trabalho. Bom, só tenho a agradecer a iniciativa da ACI e da OSESC de fortalecer e incentivar a importância do jornalismo profissional, que é uma coisa cada vez mais essencial no momento de tanta inverdade, de tantas verdades inventadas, né? Então, quero agradecer também a iniciativa da ACI e da OSESC, das pessoas que me contrataram para fazer essa reportagem na Enseada de Brito. Foi uma honra e um orgulho retratar a vida dessas pessoas, dessa comunidade tradicional aqui do Estado. Gente como o seu Francisco, que depois de 15 dias que eu tinha fotografado, feito o retrato dele, ele faleceu, um senhor de mais de 100 anos. E agradecer também a Mural, na pessoa também do meu pai, que acho que merece uma salva de palmas, seu Marcos César, que está aqui. Que já há muito tempo, há quase 40 anos, me ensinou um caminho que se tornou uma profissão, uma carreira e uma vida
bonita e que continua. Também quero dar um beijinho para o meu filho que está aqui comigo, está morando em BH, eu estava morrendo de saudade, que está aqui o Luquinha também. E é isso, muito obrigado, gente. Sorte e vida longa ao prêmio aí. Obrigado. Parabéns, então, a todos os finalistas da categoria. Convido agora para subirem ao palco os diretores Upiara Boschi, Fabrício Rodrigues e Lucas Lemos, para fazer a entrega dos certificados à categoria, aos vencedores, na verdade, da categoria Web Jornalismo. Vamos ao terceiro colocado na categoria, então, Web Jornalismo. São eles. É ela, na verdade, Mariana Barcelos, com o Boto Patrimônio, da NSC Total. Pedimos para que suba ao palco, para receber, então, o certificado. Neste que é o terceiro... A terceira colocada na categoria Web Jornalismo. Parabéns, Mariana. A Mariana vem junto das outras colegas, Mariana e... Luana e os outros eu não peguei o nome, depois eu falo. Tá aí a equipe, então, da Mariana Barcelos, todos da NSC Total, com o terceiro... São os terceiros colocados na categoria Web Jornalismo, Boto Patrimônio. Parabéns. Aguardem aqui, por gentileza. E o segundo colocado na categoria, ou segunda, né? Web Jornalismo é... Mulherada tá dominando, Júlia Venâncio Velho com Cicatrizes, as marcas do feminicídio, NSC Total. E aqui ela cita como coautoria Cássia Salles, Thalita Cate, Fernanda Silva, Ciliane Pereira, Luana Amorim, Beiame Scópio. Quem estiver presente, por favor, suba ao palco para receber o certificado de segundos colocados. Parabéns! Enquanto eles se posicionam, vamos então ao vencedor da categoria Web Jornalismo. Vencedor ou vencedora? Vamos saber agora. Vivian Leal com Sala Secreta e Confissões, o ritual da luta de quem caiu no vício das bets em Santa Catarina, ND+. Os coautores, Abinoá Santiago e Patrícia Costa. Por favor, todos subam ao palco. Faremos a entrega do troféu, a foto oficial e, na sequência, a foto de todos os ganhadores, terceiro, segundo e primeiro lugar. Agora a foto de todos os ganhadores, por gentileza.
Parabéns a todos os vencedores. Feita a foto oficial, peço que todos se retirem ao palco para que a gente dê sequência, então, a todos os ganhadores. Agora, convido para subirem ao palco os diretores Júlia Pitam, Fábio Gadotti, João Pedro Alves, para fazer a entrega dos certificados aos finalistas da categoria áudio. As avalanches de lama se misturavam aos gritos de socorro. Santa Catarina tem uma população carcerária de 28 mil pessoas. Cerca de 850 estão cursando a graduação atrás das grades. Ao deixar o exílio no Uruguai e retornar ao Brasil, Jorge Amado sabia que seria preso, o que de fato aconteceu. Vamos lá, então. O terceiro lugar vai para Marcos Meller, Educação que Liberta, Rádio Peperi, representado por Iargo Rafael Correia da Silva. Tá aí, então, Iargo recebendo o prêmio de Marcos Meller, que fica em terceiro lugar com a Educação que Liberta, da Rádio PPI. O segundo colocado na categoria áudio é segunda, Cristiane Faustino, 5 anos após a enxurrada que matou 18 pessoas. Presidente Getúlio instala alerta sonoro e lança aplicativo. Grupo de Comunicação Difusora. Daí a Cristiane recebe então o certificado do nosso diretor. Faz a foto oficial. Na sequência, gente, tendo em vista o adiantado da hora e muitos prêmios ainda pela frente, nós vamos fazendo as fotos oficiais de todos os ganhadores e já passamos à próxima categoria. E o vencedor na categoria reportagem áudio é Stephanie Ciola de Moraes, com A Mala de Jorge Amado, Pós-Fácil Podcast. Convidamos para que venha ao palco receber o troféu. Uma salva de palmas, Stephanie. Parabéns, então. Nossa diretoria vai fazer a entrega do troféu. Todos agora juntos. Tá aí a foto oficial. Uma salva de palmas, muito bem. Dando sequência, então, vamos conhecer agora os finalistas na categoria vídeo. Para fazer a entrega dos certificados, convido os diretores Edgar Gonçalves e Rosemary Laurindo para que subam ao palco, então. Júlia Pitam, nossa diretora, vai representar, é isso? Um olhar atento aos dados revela situações que chamam a atenção. Um único servidor já recebeu mais de R$1 milhão somente com participações em conselhos. Ele é um serviço perigoso, né? É dificultoso,
mas na mesma hora é um serviço que a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente se diverte. Que futuro queremos para o planeta? A gente já sabe o que precisa ser feito. A emergência climática pede ações urgentes. Vou pedir, então, que os nossos diretores, o Roger, o Lucas ainda se encontra para fazer companhia com a Júlia e fazer a entrega, então? Pode ser? Lucas se encontra? Rogério, diretor Rogério, por gentileza, pode fazer a gentileza junto com o Festinha para fazer a entrega? Vamos ao terceiro lugar na categoria vídeo. Eunir Terezinha Malgarese, com Marias da Floresta, Resistência Quilombola e Saberes Ancestrais, da TV Ipagre, programa SC Agricultura. Uma salva de palmas, Eunir. E também peço que se juntem a ela a equipe Tiago Santiago Ghisoni e Jonathan Jumans. Subam ao palco também para receber o certificado, se estiverem presentes. Aí todos no palco, então. Vamos ao segundo colocado na categoria vídeo. Arlis Amaro de Souza, com SC, paga 15 milhões a conselheiros para reuniões em secretarias da NDTV, Florianópolis, com a equipe Marinês Barbosa, Vitor Miranda, Nelson André de Russi, Matheus Gomes Coelho. Pedimos então que venham receber o prêmio no segundo lugar. Agora vamos a equipe vencedora na categoria vídeo. Mas antes disso, vamos fazer a foto oficial, já foi feita? Então vamos ao vencedor. O vencedor na categoria vídeo é... Ricardo Van Dorf, com a série Extremos do Clima, NSC TV. Suba ao palco para receber o prêmio com a equipe Mário César Gomes, Matheus Castro, Josué Betim, Júlio Quadrado, Fernando Carmo, Maurício Veloso, Cláudia Capella, Guilherme Henrique e Daibes Gomes. Será feita agora, então, a entrega do troféu e a foto oficial de todos os integrantes.
Claro, claro. Boa noite, gente. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a iniciativa da CI, do OSESC. Isso muito honra a todos nós. Isso é importante, esse entendimento do papel essencial do jornalismo em sociedades democráticas. Eu não vou me estender mais sobre a importância do jornalismo, porque o deputado Mário Mota, você, Débora, o senhor Zanata e o meu querido colega, lindamente homenageado, merecidamente homenageado, Edson, falaram sobre essa importância. Eu quero só agradecer a liberdade que eu tenho de trabalhar, o jeito de fazer que a gente tem de poder ir atrás dos fatos, checar os fatos e propor assuntos que a gente considera relevantes para a sociedade catarinense. Eu quero agradecer muito todo esse time, o César Seabra, nosso diretor de conteúdo, a minha chefe, a Nani, o Mário, que foi o diretor dessa série, que trabalhou incansavelmente, o Castro, que fez essas imagens lindas, e toda uma equipe muito legal e muito combativa que faz o jornalismo que a gente considera essencial, prestador de serviço e transformador. Boa noite, obrigado, viu? Vamos conhecer agora os finalistas na categoria Texto. Para fazer a entrega dos certificados, convidamos então os diretores Rome de Liz e José Augusto Gaioso. O terceiro lugar vai para Fábio Bispo e Nilson Coelho. Deputados e senadores de Santa Catarina querem reduzir a área de proteção ambiental para proteger imóveis de luxo. Intercept Brasil. Peço que subam ao palco, então, para a gente fazer a entrega dos certificados, mais a foto oficial. Tá aí. Isso. Já vamos então anunciar o segundo colocado na categoria Texto. Ela, Gabriele de Oliveira da Silva Rodrigo Barbosa, com Amanhã que Não Chegou. Jovem negro de 16 anos é morto pela PM dentro do próprio quarto, no Monte Cristo de Esterro. Observatório de Violência em Florianópolis. Parabéns, Gabriele. E Rodrigo. Gabriele de Oliveira da Silva Rodrigo Barbosa, com O Amanhã que Não Chegou. E agora, vamos ao vencedor na categoria Texto. Shirley Alves e Paula Guimarães, com a ONG Evaporou. Rede anti-aborto pressiona adolescente de 13 anos a ter filho do estuprador e depois abandona. Portal Catarinas, em parceria com o Intercept Brasil. Convidamos então as vencedoras que subam ao palco para receber o troféu e depois se juntem
aos integrantes do terceiro e segundo lugar para a foto oficial. Daí a foto oficial de todos os integrantes. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Uma salva de palmas a todos os ganhadores. Tá chegando a hora. E agora, vamos então conhecer os finalistas da categoria especial Cooperativismo. E para fazer a entrega dos certificados, convidamos o presidente do CREA, engenheiro Kita Xavier, o presidente da CI OSESC, Vanisa Nata, e a nossa vice-presidente da CI, Lucelena Vieira. Após a colheita, o manejo da bananeira exige o corte. Não parece, mas esse é o tipo de peça que esconde matéria-prima para o setor têxtil. O protagonismo feminino vem cada vez mais, ganhando força por meio das cooperativas e associações rurais que geram renda, autonomia e inspiração. Vamos ao terceiro lugar na categoria especial Cooperativismo. Susan Rodrigues, Indústria Verde, Engrenagens do Futuro, NDTV Record, Florianópolis. Com a equipe Marinês Barbosa, Andrew Vinícius, Riggs de Lima, Vitor Miranda, Drica Fermiano. Convidamos os vencedores então para subirem ao palco e receber o certificado. Agora vamos ao segundo colocado na categoria Cooperativismo. O segundo colocado na categoria é Tatiana Correia, com Agro Saúde e Cooperação, Mulheres Cooperativistas da NDTV Florianópolis. E a equipe Marinês Barbosa é de Wilson Serpa, Andrew Vinícius Rignes de Lima, João Alexandre Batistella Albino Rodrigues Júnior, Gabriel Franco Lubi. Convidamos então todos que estiverem presentes para subirem ao palco e receber o troféu.
E agora vamos ao vencedor da categoria Cooperativismo. É... Rafael Martini, a bilionária revolução do bem-estar animal, que beneficia a todos, da Granja Mesa, exame.com. Peço que suba ao palco, então, para fazer a entrega do troféu e do certificado. Na sequência, a foto oficial e logo em seguida a foto oficial com todos os ganhadores da categoria. Todos os integrantes, agora todos os vencedores. Tá aí. Parabéns a todos os vencedores na categoria especial Cooperativismo. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Quer fazer uso da palavra, Martinho? Deputado Mário Mota, que representa a Assembleia Legislativa aqui, colega, antes de mais nada, um colega de profissão, presidente da SESC. Graças a vocês, nós estamos realizando esse prêmio, e principalmente a Débora Almada e a toda a diretoria da Associação Catarinense de Imprensa. Meu muito obrigado. Prometo ser muito breve. Duas situações que eu quero mostrar para vocês. Eu, esse ano, estou completando 56 anos de idade, 32 anos de profissão, e pela primeira vez eu estou ganhando um prêmio, em primeiro lugar, como jornalista. Isso tem um pouco a ver com essa questão que eu acho muito importante nós analisarmos hoje em dia, sobre essa questão do etarismo também na nossa profissão. Eu confesso às senhoras e senhores que eu me sinto hoje, para quem acompanha um pouco da minha trajetória, eu fui morar 2 anos fora no exterior. Não vou falar aqui em inglês para não botar legenda, porque ia complicar muito a questão, né, da coisa toda. Mas eu tive que dar toda essa volta pessoalmente para hoje dizer às senhoras e senhores que eu estou vendo o meu melhor momento profissional, sem sombra de dúvida. Graças ao exame, graças a vários amigos e graças também ao nosso esforço. Mas essa noite tem a questão do etarismo, que eu acho muito importante. Nós acreditarmos que a comunicação profissional nunca foi tão importante. E ela nunca nos deu tantas oportunidades. Mas eu quero fazer também um registro aqui, que para mim foi um grande marco dessa noite, que é de quase que uma pequena reparação histórica que a SEI está fazendo hoje com esse reconhecimento que fez ao profissional como Ed Sou. Não nos esqueçamos jamais que nós, brasileiros, cometemos um dos maiores crimes da humanidade. Quase 5 milhões de negros foram escravizados entre os séculos XVI e XIX. Quase 50% dos negros trazidos para as Américas foram trazidos especificamente para o Brasil. Então, todo e qualquer reconhecimento que possamos fazer a essa comunidade negra e a valorização, e a que tem as condições dos mesmos espaços que nós, brancos, temos, ela nunca será suficiente para nós repararmos esse crime histórico que nós, brasileiros, cometemos. Então, é muito importante. E eu prometo agora ler rapidamente uma mensagem que eu recebi a semana passada e que, para mim, ela justifica muito o que é jornalismo e nada além disso. Na outra sexta-feira, agora pela revista Exame, eu tinha que fazer uma pauta aqui sobre mercado imobiliário, enfim, inflação dos aluguéis, né? Na sexta-feira ou na outra.
E eu marquei a entrevista com o dono de uma imobiliária. E depois eu gostaria... A entrevista estava marcada para ser das 11 ao meio-dia. A conversa acabou ficando... A entrevista foi tão boa que eu saí do escritório dele às quase 3 horas da tarde. Eu cheguei em casa para escrever a matéria, todos os colegas sabem melhor que eu, quando a matéria simplesmente flui. Eu não precisava olhar a natação, não precisava olhar a gravação, nada. A matéria nasceu ali na minha frente, presidente. E eu vou ler para vocês a carta que eu recebi deste meu entrevistado, a mensagem que eu recebi dele, que é muito breve, e que, para mim, ela traduz o que é o jornalismo. Prezado Rafael, agora com a devida calma, entre parênteses, dentro do possível, permita-me expressar a minha sincera emoção com a reportagem que você publicou. Confesso que me faltam palavras para dimensionar o significado do que foi escrito. Seu texto representou uma verdadeira comenda à minha trajetória, algo que jamais havia imaginado receber. Mas você ampliou o aspecto profissional ao tocar na dimensão mais humana da minha história, aquela que carrega dor, fé, resiliência e propósito. Retratar a técnica é uma tarefa objetiva. Retratar a alma é para poucos. Você conseguiu fazer ambas as coisas com sensibilidade, respeito e grandeza. Receba minha sincera gratidão pelo cuidado, pela profundidade e pela honra que me concedeu com esta matéria. Com estima e reconhecimento, Leandro Ibagi e família. Ele era o empresário Leandro Ibagi, dono de uma imobiliária, que eu fui depois descobrir, da maior imobiliária daqui da região, a segunda maior do Sul e a 5ª maior do país, um homem que também é advogado e que foi um dos responsáveis pela relatoria da lei do inquilinato catarinense, e que o ano passado perdeu o seu filho de 23 anos. E que agora, dia 23, vai ter que celebrar, vai ter que marcar a memória da passagem de 1 ano do seu filho de 23 anos. Uma dor que quem é pai, quem é mãe, jamais conseguirá imaginar. E esse homem seguiu de pé e a gente conseguiu conversar. Então, isto aqui, e não é o Rafael, isto aqui para mim é o jornalismo. Nós conseguimos retratar uma alma, uma pessoa, um ser humano. Todos nós, todo mundo aqui luta por audiência, por números, né? Vemos uma guerra diária contra a guerra em relação às redes sociais, o que fazer, o que melhorar, como alcançar. Eu acredito muito mais em relevância do que qualquer outra coisa. Então, enquanto estivermos aqui para contar histórias de pessoas, não tem inteligência artificial do mundo que vá nos substituir. Muito obrigado. E mandar um beijo para minha filha que está me assistindo lá do Canadá. Beijos, Eduardo, te amo. Vou pedir para você continuar no palco, porque junto de você eu peço que todos os finalistas, também os diretores da CI, retornem para a foto oficial desta 5ª edição do prêmio ACI OSESC de jornalismo. Gente, em alguns momentos a gente fez o uso da palavra, deu a palavra aos ganhadores. Então, retificando aqui o evento, os ganhadores que quiserem fazer o uso da palavra, o espaço é de vocês, afinal de contas, a noite é toda de vocês. Fiquem à vontade para agradecer, fazer suas homenagens, afinal de contas, trouxeram famílias, todos que prestigiaram este grande evento. Conforme todos os finalistas, junto aos diretores, vão subindo ao palco. Quem quiser fazer o uso da palavra, fique à vontade. Pedimos a todos, então, que subam ao palco. Vamos fazer aquela foto oficial. Os vencedores que não falaram e se sentirem à vontade, o microfone é de vocês. Já agradeço desde já a organização das cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ao CREA e ao BRDE pela realização deste evento. A todos que nos acompanharam pela TV Alesc e pelo YouTube, aos que nos honraram, antes de darmos os nossos agradecimentos, vamos ver. Shirley, depois se você quiser falar, por gentileza. A gente vai dividindo aqui o palco. Vai se ajoelhando quem está de calça, quem está com a saúde boa, com a lombar em dia.
O palco é de todos vocês. O microfone vai estar à disposição. O que eu peço para ficar aqui na frente? Tá. Eu vou pedir aos integrantes aqui da parte da frente, por gentileza, para que se afastem um pouco, para a gente poder fazer a foto oficial, pode ser? Os diretores que puderem subir ao palco, por gentileza, a foto com os vencedores, eu vou me afastar aqui um pouquinho. E depois com toda a diretoria, por gentileza. Edson, vem pra cá, Edson, vem pra cá. Todos presentes? Todos? Deixa eu ver se eu consigo aqui me colocar como diretora, né? Um cantinho aí pra mim. Por favor. Deus, vem pra cá. Agora sim, os ganhadores que quiserem fazer o uso da palavra antes de encerrarmos o evento, fiquem à vontade. Pode ser aqui? Pode? Boa noite a todos. Emanuel, Adriana. Eu quero externalizar aqui o meu sentimento em nome da EPAGRE, que está participando aqui dessa premiação em 2 categorias, televisão, vídeo e fotojornalismo. A EPAGRE, vocês sabem que trabalha com a pesquisa agropecuária e a extensão rural e pesqueira em Santa Catarina. E que há 45 anos nós temos um programa de TV rural. E há 55 anos nós temos um programa de rádio. Talvez seja um dos programas mais longevos do Brasil, 55 anos com o programa Panorama Agrícola. Então, para nós que trabalhamos com o pequeno agricultor, que trabalhamos com as famílias pesqueiras, é uma honra muito grande estar aqui dividindo esse espaço com o que existe de melhor no jornalismo catarinense. E nós, a nossa empresa EPAGRE, estar lado a lado, junto aos meios de comunicação aqui de Santa Catarina, NSC, NDTV, é um orgulho muito grande, né, presidente? Então, para finalizar, eu quero agradecer a ACI, o SESC, agradecer muito ao nosso presidente Dirceu, presidente da EPAGRE, pelo sempre incentivo, apoio e por acreditar na comunicação rural como uma ponte de transformação, uma ponte de crescimento do nosso meio rural e pesqueiro. Muito obrigado, parabéns a todos, é uma alegria muito grande. Eu estou em final de carreira, então eu me sinto muito feliz por essa noite. Valeu, gente. Muito obrigada. Daí, parabéns. Shirley, quer fazer uso da palavra? Oi, gente. Boa noite. Eu queria fazer uma fala bem rapidinha, assim, né? Para não tomar mais o tempo de vocês. Mas só queria dizer que é muito relevante a gente ter vencido na categoria texto, primeiro lugar, com uma reportagem que denuncia uma rede anti-aborto que atua no Brasil para impedir que meninas menores de 14 anos tenham acesso a um direito legal delas, né? Então, no momento em que a gente vive, é muito importante a gente trazer esse tipo de reflexão para a nossa sociedade. E o jornalismo, para mim, é isso. É provocar reflexão, movimento, transformação. Então, o jornalismo é mais do que uma profissão, é um propósito. E eu acho que é para isso que a gente trabalha e é para isso que a gente fez essa reportagem. Então, só queria deixar isso registrado. Obrigada.
Queria pedir, então, também para fazermos uma foto. Mais alguém? Você quer falar? Perdão. Oi. Eu quero agradecer à ACI e ao SESC por esse reconhecimento, também ao jornalismo independente feito em Santa Catarina. Eu falo em nome do Pós-Fácil Podcast, que é um projeto de jornalismo independente e cultural feito no Estado. E eu quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que me ajudaram a contar essa história, a história da mala do Jorge Amado, principalmente a professora Tânia Ramos de Oliveira. Obrigada. Encerrando, então, o nosso evento, eu gostaria de pedir aos presidentes do CREA, da CI, para fazer a foto com a nossa presidente. A foto aqui oficial, Débora Almada. Por gentileza. Vou pedir para que a gente possa fazer a foto